Graça e paz a todos. Dentro do projeto Gotas de Conhecimento do Ministério Gileade, hoje nós vamos fazer a abordagem de dois temas muito importantes na vida de todos nós. Os temas a serem abordados serão a idolatria e a feitiçaria. Inclusive, são irmãs gêmeas dos malefícios que afetam grande parte da nossa humanidade. Sobre terra e céus, só Tu és Deus, Tu és o maior. O que, enfim, é idolatria? Idolatria, a análise é simples. É cultuar, fazer o culto do ídolos. Então, a idolatria é o culto de tudo aquilo que vem da carne, tudo aquilo que é material. O culto às questões materiais, ao sol, à lua, o culto a imagens, tudo aquilo fora do culto de Deus é idolatria. E aonde está a idolatria? Está na nossa vida cotidiana, né? Ela está enraizada no comportamento humano, é da natureza humana. E Deus deixa bem claro que é de uma natureza extremamente pecaminosa e levará à destruição do homem. E qual é o objetivo da idolatria? O que Satanás pretende com a idolatria? Ele pretende transformar o Deus verdadeiro num Deus falso, exatamente ao cultivo de ídolos. E nesta prática, os menos avisados, eles negam a onipotência de Deus. A idolatria, ela é uma prática que é presente desde lá do Velho Testamento, e a prática da idolatria levou a nação de Israel à destruição, à escravidão. Então eu vou fazer algumas referências bíblicas que confirmam essa advertência de Deus a este tipo de comportamento. Vamos lá. Deuteronômio 27:15. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor. Eu gostaria que repetir essa palavra. Detestável ao Senhor. E levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Salmo 16:4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Salmo 96, versículo 5. Porque todos os deuses são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Segundo a Reis 17:2. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera, não fareis isso. Assim são os inúmeros das advertências do Senhor que usavam os seus profetas e os seus apóstolos. A idolatria causa uma destruição completa da vida das pessoas. E um exemplo claro, clássico dessa idolatria, está lá em Êxodo 32, quando Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei. Abaixo do monte estava o povo de Israel e fizeram um bezerro de ouro. Ou seja, deixaram de receber as coisas do céu para receberem as coisas da terra. E como a idolatria na vida atual, no nosso cotidiano, ela atua. Ela está na vida de cada um e ela tenta substituir o nosso Deus verdadeiro pelo Deus falso. Mas esses deuses falsos, que antigamente eram os objetos de fundição, eram a lua, o sol, eles mudaram, né? E hoje, como está configurada a idolatria? Está configurada nas filosofias, elas estão no estilo de vida, elas estão no modismo, eles estão muito comum o culto de celebridades, né? Viraram deuses, alguns atores, etc. E especialmente o culto desenfreado ao dinheiro. Então, os valores materiais, a visão que o indivíduo tem do mundo, que é apenas material, tudo isso tira Deus como centro de todas as coisas. E dentro da idolatria tem um caminho que é a práticas ocultas, né? Isso é muito comum dentro da idolatria. E esta é o caminho para a feitiçaria. A idolatria tira o nosso Salvador Jesus Cristo como centro de todas as coisas. Veja o que diz o apóstolo João, 1 João 5:21. E é inclusive uma abordagem muito amorosa de João, né? Ele diz, continua alertando aos cristãos. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então, a Bíblia sempre advertiu, Deus sempre advertiu, porque atrás de um ídolo tem um espírito contrário de Deus.
sempre tem um espírito contrário de Deus. E esse ídolo é o que traz o engano. É esta cilada que Satanás ele cria para as pessoas. Então, tira o homem do caminho verdadeiro. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, as sacrificam na realidade aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes como os demônios. Não podereis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso é muito importante entender, que qualquer culto que se faça fora do nosso Senhor Deus é aos demônios. Isso é muito importante. A idolatria é a base para que se chegue à feitiçaria. O que é a feitiçaria? Feitiçaria é uma prática, é um conjunto de práticas. E qual é o objetivo da feitiçaria? É trazer do mundo sobrenatural resultados para mudar a sua vida. Mudar a vida no trabalho, no amor, etc e tal. E isso é extremamente condenável por Deus. Veja o que está lá em Gálatas 5, 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas. São a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, as feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Então, a idolatria é uma obra da carne. E por ser uma obra da carne, não é espiritual, é condenável por Deus. E entender que toda e qualquer forma de feitiçaria é uma obra contra o Espírito de Deus. E como é que essa feitiçaria se coloca hoje na vida de todos nós? Na atualidade, a feitiçaria ela tem um novo conceito, ela se moldou. E hoje o termo feitiçaria, inclusive, não é muito usado. É muito usado o ocultismo, né? O ocultismo está em todos os aspectos. E o que é o ocultismo? Nada mais é do que esta forma de buscar no mundo sobrenatural um resultado para a nossa vida, que nós sabemos que o resultado é só através da ação e da bênção de Deus. Então, quais são as vertentes da feitiçaria? Necromancia, né? Cultivo dos mortos, o horóscopo, cartomancias, adivinhações, astrologia, ou seja, é um conjunto de práticas que a gente vê todos os dias em jornais, etc e tal. E o que eles oferecem? Qual é a estratégia de Satanás? Ele oferece uma mudança na sua vida para melhor, usando uma ação sobrenatural. E qual é a solução para essas questões? Como é que eu posso eliminar esse pecado? É eu colocar Jesus, Deus e Jesus como centro da nossa vida, como o ser supremo, aquele que é possível chegar a Deus. É este o caminho, é colocar Deus no centro de nossas vidas. E tem um exemplo muito interessante, que para que isso ocorra tem que ter realmente determinação e coragem. Então, lá na Bíblia, a passagem do fornalha de fogo, né? Misael, Ananias e Azarias são um exemplo clássico dessa coragem, né? São pessoas que ficaram na história porque não aceitaram a idolatria de Nabucodonosor e preferiram ir à fogueira. E tinha o quarto homem na fogueira e foram salvos. Mas a idolatria, ela ainda é maior ainda, e nós temos que fazer uma crítica, nós cristãos, ao próprio comportamento da igreja. A igreja evangélica também tem um ataque de Satanás na igreja evangélica, e rendem-se muitos irmãos da igreja a esta idolatria. Essa idolatria está um pouco mais polida, mas acaba sendo uma idolatria e acaba perdendo o caminho verdadeiro de Deus. Muitas igrejas pregam que a bênção do Senhor poderá vir com garrafas de água benta, pode vir através de camisetas, pode haver de lenços ungidos, ou seja, a igreja está oferecendo nas televisões, etc., e nos programas, um conjunto de amuletos que estão substituindo a glória e o poder de Deus. Isso deve ser combatido por todos nós, e nós temos que orar para que esses irmãos entendam o verdadeiro caminho, o verdadeiro amor de Deus pelas coisas. Então, para terminar a nossa aula, fica aqui um versículo que está em Deuteronômio 6,5. Eu acho que esse versículo, além de ser belíssimo, ele reflete o comportamento perfeito para que a gente possa ter a suave e agradável bênção de Deus. Assim diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É isso que nós temos que fazer para combater a idolatria e se tornar mais próximo de Deus. Mas estejamos firmes na nossa fé, no nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador. A paz a todos, tenham um bom dia.
não